¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Ernesto, Eduardo, Adriano? E esse muchacho aí, este Dipode. Olá, Dipode! É você? Tudo bem? Saudade de Tudo você. bom. Como você tá? Posso ser o Philip também, para ninguém me estranhar. Posso fazer o papel do Philip aqui. Não faça Mas você sabe não faça esse cantar, papelão. mas você sabe É, cantar, sabe surfar, sabe andar de skate, sabe contar mentira? mas é o Ah, Felipe quando ele volta de Nárnia. Não tá entendendo. o mais próximo Esse, disso é contar mentira. este é o VAR. Se você perdeu aquele lance, não se preocupe, porque agora você tem o VAR aqui. A gente passa o rodo nas coisas do desporte da semana. E assim como o VAR, a gente interpreta do jeito que a gente quiser. O problema é Exatamente. seu, se não gostar. Edu, teu destaque do programa de hoje. Meu destaque é a vitória do Pouso Alegre, a Ah, terceira no campeonato. Pousão da Pous- massa. Pousão venceu o clássico sul-mineiro contra a Caldense. Um ponto negativo é que a Caldense não vence na Série D. Caldense que foi semifinalista no Campeonato Mineiro, mas até agora não mostrou. E até o RT, que estava lá fedendo a peixe, venceu no final de semana. Eu senti uma provocação, hein, Ernesto? Olha, Pô, essa coisa, ele tem problema com o pessoal de Pato de Minas, hein? nesse trem de mineiro eu não entro, não, André. Deixa. Já vai com teu destaque aí, já que a gente O se meu assustou. destaque é: será que no futebol brasileiro o treinador agora é que intima time de futebol? Tem treinador se contratando, né? Ou querendo se contratar, né? André de Dando Paul, dando até data máxima, ó, tem até tal dia para me contratar. se não for dia 20, eu não quero saber mais. Porque senão não vai entrar o salário cheio. Vai entrar só metade do salário. Então não pode ser depois do dia 20. André de Paul, teu destaque, André. Opa, eu vou dar uma de Ernesto aqui, eu vou dar um destaque internacional. O Everton, né? O clube inglês é um dos times mais tradicionais lá da Premier League, que nunca foi rebaixado, é um dos clubes fundadores lá da Liga de Futebol na Inglaterra, saiu da zona de rebaixamento no campeonato inglês, né? Após uma vitória sobre o Leicester. E o curioso é que o Everton foge ao script de time que briga contra o rebaixamento, que é salário atrasado, pouco investimento e blá blá blá. O Everton tem uma estatística aí de 2016 para cá, o Everton gastou mais com jogadores do que o Liverpool. Então, só para resumir O aí. Everton é o Grêmio da Premier League. É que Ainda não foi rebaixado, mas tá ali. A comparação é interessante. O que acontece é que talvez o grande problema que a gente vai ver no futuro das SAFs no futebol brasileiro é que houve uma mudança de direção no Everton. Até a temporada passada, eu acho, inclusive o Carlo Ancelotti foi treinador do Everton, Chegou a liderar o campeonato, né? a ideia era chegar à Champions League e tal, e não deu certo, e o cara disse assim, vamos gastar menos dinheiro, vamos montar um time mais tranquilo, e aí o Everton meio que se perdeu nessa situação. Mas é curiosa a situação, é muito raro o Everton estar tão embaixo na tabela. Falaremos mais disso daqui a pouquinho, porque tem o destaque ainda do senhor Luiz. Fala, senhor Luiz. Esse Everton aí eu conheço. Ele tá sempre se envolvendo, tá sempre em baixa, cachaça. O Everton não é boa pessoa, eu conheço já. Me destaque é o. Eu imagino qual seja. Eu vou até anotar aqui. Anote. Pode falar que eu já sei qual é que é. Me destaque é claro, eu adoro esse time brasileiro porque eles acham que são os Boca Juniors, esses. Que Flamengo, Tomou, Pousão, tá? Eu vi o Pousão tomou, aí no papel. tomou uma com John Tex. Ó, já que você falou do meu papelzinho das anotações, ó. Ó, Pousão. Tá Pousão aqui. Pô, tem o meu nome ali em cima? Oi? Tem o meu nome ali em cima, não? Tem André de Paul, que é pra não esquecer, porque eu tô tá. meio esquecido, sabe como é que Pô, que funciona? honra, pô. Então eu ando meio esquecido. Os outros, como eu já digo Adriano assim, tá fala aí. parecendo o Renato Aragão, agora entregando a Rede Globo, né? Você lembra quando tinha os trabalhões? Entregava o estúdio, é o Adriano. Nem o Faustão mostra as fichas dele. Não, e é interessante o seguinte, que eu sou super tecnológico, né, senhor Luiz? Hoje em dia, pô, você tem o celular para escrever, Tablet, tem não sei o quê, e o isso. cara aqui, ó, bloquinho, e daquele jeito que nem eu E uma entendo minha zona, letra. né?
Ah, mas zona, sabe como é que é, né? Então, Webzone. na webzona. É. O senhor me Senhor, pode deixa eu começar te a fazer fazer o uma assunto. pergunta lá sobre o jogo, já que você falou. O goleiro falhou do Flamengo ou não? Parece que jogou a bola para dentro do gol, ou é impressão minha? Falhou. Esse goleiro. Mira, o time do Flamengo já tá ultrapassado, eu acho. Gabigol, esse já deu, não deu para eles. Já teve o momento deles. E esse goleiro do Flamengo é um goleiro fraco. É um goleiro fraco para um time como o Flamengo. E eu acho. Ele falhou lá na Libertadores, no jogo com quem que ele falhou? Falhou contra o Botafogo. Ele não passa confiança. Não? Então ele me acorda do Muralha. Te acorda do Muralha? Andou falhando esses dias, vocês viram? Na outra rodada, um chute do Paulo Henrique Ganso. E mira, no final do jogo do Flamengo, todos viram, não? O Davi Luiz, me desculpa, outro. Este cara, desde o chororô dele lá na Copa do Mundo, esse cara tinha que ter sido cancelado, não cancelado. Perdeu um gol na cara do gol, sem ninguém. A bola parou aqui no quintal de casa. Ele perdeu. Outro aquele cabeludo, parece um Rastafari, como é? O Arão. O Ilharão. O Ilharão. Perdeu também, chutou a bola em cima do Gatito. Gatito, goleiro excelente, não? Este é excelente. Pero eu acho que o time do Flamengo não é o técnico. Não é o técnico. Este elenco que já tem que ser renovado, já precisa... Deixa eu discordar um pouquinho do senhor Luiz, e aí colocar os amigos aí para debater. Acho que o Flamengo tem que mudar o elenco, fazer a renovação de elenco, isso eu já falei algumas vezes. O problema do Flamengo está bem no sistema defensivo, e o Ilharão, nos 2 últimos jogos, entregou, não fez um gol contra, e nesse entregou também a bola para o Erisson, né, fazer o lance. Do meio para frente, o Flamengo cria, só que na época do JJ, o Flamengo criava e fazia. Qualquer coisa que o Flamengo criava, a bola entrava. Era o estado de graça. Agora, o que está acontecendo? O Flamengo consegue criar, mas não está entrando tudo quanto é oportunidade. Se a gente fosse ver um jogo normal, era para ter sido uns 3, 4 para o Flamengo contra o Botafogo. O que você está rindo aí, Sr. Luiz? Não está entrando tudo? Esse Flamengo está parecendo você, não, Adriano? Você até cria chance, mas não entra. Assim, eu tenho talento. O que me falta é sorte. Você cria chance, mas na hora de ir não entra. É isso que eu digo, talento eu tenho, me falta sorte, é o que está acontecendo com o Flamengo. Não, te falta habilidade, eu creio. Ah, pode ser. Fala, Ernesto, pode emendar com o JJ, o André e também o Edu. Eu concordo com quase tudo, mas discordo de algumas coisas. Para começar, o goleiro, eu não sei se... Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. O titular é o Santos, Ernesto. O titular é o Santos. O Hugo. Mas eu sei, mas é que assim, como ele está revezando... mas aí que eu ia chegar. O último time que eu lembro que fez revezamento de goleiro na Série A, hoje está disputando a Série B. E foi o Grêmio, que não se decidia quem era o goleiro titular. Então, eu acho que começa por aí. O goleiro, fundamentalmente, a posição de goleiro é confiança. O treinador tem que... é tu, aconteça o que acontecer, tu é o meu goleiro. E eu acho que isso está influenciando um pouco no Hugo. Acho que isso... Só tinha uma exceção, Ernesto, de goleiro. O Silvio Pay-Per-View, ou Silvio Catarina. Era um goleiro que o Grêmio tinha, que jogava gauchão, o Silvio Catarina. É a única exceção. Mas aí tá. É exceção, mas não é porque ele jogava o gauchão inteiro. Era só ele o goleiro do gauchão. Ele era o goleiro do gauchão. Mas falhou, talvez, mão de alface no mínimo, vamos chamar aquilo ali, para não dizer que falhou. Gente, é aquilo que a gente sempre fala, não? É fundamentos. Fundamento do goleiro. Você vai defender, você vai com as 2 mãos, ele deu um polícia, uma mãozinha, a bola entrou, é claro. Que goleiro de merda é esse? Vai com as 2 mãos, pula.
A gente sabe que teu primo ficou feliz com o jogo, não te preocupa. Sim, ficou muito feliz. Mas a gente já tem comentado aqui há bastante tempo que o grupo do Flamengo já não é mais aquele grupo, ele está envelhecido, tem que trocar algumas peças, principalmente no setor defensivo. Eu acho que o Flamengo contrata muito mal para o setor defensivo. O Paulo Souza, eu confesso que eu tenho dúvidas sobre esse treinador ainda, e ainda pressionado com o nosso querido Jesus vai voltar, tá complicado para o Flamengo. Eu vejo o Flamengo passando dificuldades no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já tem o dobro de pontos que o Flamengo, se eu não me engano, na tabela. Começa o campeonato a dar tchau pro Flamengo, já, na minha opinião. O Jesus não vai voltar, não. Não tá. Ele queria, né? Mas fez tudo tão errado, ou tão certo, sei lá, que agora fica feio até pro Flamengo se ele voltar. Ele disse começo dessa semana, ele disse que lá no Portugal, ele falou assim, não, eu no Brasil não volto no Brasil. Ele falou. Mas lá ele diz que não, aqui ele diz que sim. Então, aí tem que conhecer a personalidade do... Não, tem que conhecer a personalidade de Jesus, que quer agradar a todos, né? Então ele lá diz que não quer e aqui ele diz que quer. André, o Neto Eduardo. fez uma brincadeira, fez um tiste. Ele conseguiu. André e Edu, Flamengo e Campeonato Brasileiro. Já aproveitem e falem um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro como um todo. Pode ir, Vai, Edu. Vai, Edu. Ninguém vai te interromper agora. Mas fale coisas certinhas. Tá, com relação ao Flamengo também tem uma questão, né, Adriano? Quando o time estava em 2019, o pessoal de hoje, os treinadores também dos outros clubes também já tem uma noção de como joga o Flamengo. E também tem outro ponto, o Flamengo também levava muitos gols na era Jesus. Só que nas oportunidades que ele criava, ele fazia. Então, assim, com relação à partida de domingo contra o Botafogo, para mim a diferença foi o goleiro. O Gatito fez uma excelente partida. Já a bola defensável, vamos dizer assim, o goleiro do Flamengo acabou não tendo um bom desempenho. Então, por isso, o Botafogo venceu por 1-0. Do Campeonato Brasileiro me chama a atenção o Corinthians, porque muita gente não colocava. Eu vejo que é um time não espetacular, mas faz jogos interessantes e vence, ao contrário de outros, como o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que tropeçou contra o América, que o América não ganhava do Atlético há 6 anos. Então eu vejo um campeonato muito ainda equilibrado, mas alguns times despontando. Você vê o próprio Corinthians, você vê o Santos, que também ninguém falava nada, teve uma situação ruim no Campeonato Paulista, não foi aquilo que o torcedor esperava. De uma maneira geral, o campeonato ainda está muito embolado, e um time também que eu vejo que pode dar algo a mais, além do Botafogo, é o próprio Fluminense. Não para título, mas ali. Eu acho que o Fluminense... Eu estou naquela linha do Ernesto. O Fluminense tem que cuidar na ponta de baixo da tabela, mas... Assim, o Fernando Diniz, com o time de veterano... Mas não tem nenhum time que presta também. É isso que eu ia dizer. São só 5 rodadas, mas se a gente olhar o G6 do Campeonato Brasileiro, a gente tem Corinthians, Santos, Avaí, América Mineiro, Bragantino e São Paulo. O Avaí... Quem apostaria depois de 5 rodadas nesse G6? A gente não tem nem Atlético Mineiro, nem Palmeiras, nem Flamengo entre os 6 primeiros. E eles vão chegar, vamos combinar? Sim, mas você tem que pensar num ponto, Adriano. Tira aí o Corinthians e o São Paulo, não sei se vocês concordam, mas o América não é aquele time de tradição, mas está pontuando. O próprio Avaí, que parece que nas últimas temporadas é a melhor agora, está chegando dentro ali do grupo dos 4. Você pega também o próprio Coritiba, o Santos, não são times que eram falados. O Corinthians mesmo, eu sei que você não está muito satisfeito com o time do Corinthians, que eu vejo seus comentários, mas assim... É um time que é que nem Palmeiras e Flamengo em termos de estrutura. Agora, o América, o Santos, o próprio Avaí, e o Curitiba, que também estava bem, ninguém falava nada. Para mim, o time do Atlético Paranaense, só completando, ele tem uma estrutura melhor que o Curitiba, mas não está falando, mas está pontuando. E aquela história. Time que não pontuou, né, Ernesto? Você lembra do Grêmio, né? Foi ficando, vai ficando e fica.
E outra, assim, eu até concordo com o Adriano que eles vão chegar, até, mas vamos. Muchachos. Esse Campeonato Brasileiro está me surpreendendo e me preocupa. Não que me preocupe, mas esses times grandes, que eram os grandes favoritos, eu acho que já estão com o sinal pelo menos amarelo ligado. O que preocupa o Ernesto foi a chegada do Mano Menezes com o Internacional, mas não está jogando nada. Já tá sendo questionado depois de 2 empates. E André, sabe o que eu questiono o Corinthians, que foi a provocação do Edu? É que eu acho o seguinte, eu acho o Corinthians com... Sabe aquele disco do Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana, em que os sucessos antigos são os sucessos de hoje? Eu acho o Corinthians meio assim, a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Por que eu digo isso? Eu acho que tem bons jogadores? Tem. Mas o treinador do Corinthians está vendo que vai ter que botar os moleques para jogar, porque o time não vai ter peso suficiente para aguentar tantos jogos quanto o Corinthians tem. Por isso que eu não levo... O time do Carille não serve mais. Exatamente, E o Santos, esse me surpreende, porque eu acho assim, um time bem limitado e tem feito bons jogos, assim como o Botafogo. E não é para agradar o primo do senhor Luiz, mas o Botafogo é o que o Ernesto fala várias vezes. O Botafogo não é time para ganhar esse ano, não é time para essa temporada. Mas dá para ver que tem trabalho do treinador. Tenta arrematar tudo para a gente aí, André, sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Não vou nem falar do Flamengo, acho que vocês já falaram bastante, eu assino embaixo, acho que concordo com tudo. O Corinthians, eu acho que aquela coisa que acho que nunca vai ser o que todo mundo imaginava, quando contratou lá Renato Augusto, William, o Juliano, o Roger Guedes, acho que o pessoal acho que idealizou um jogo, um tipo de jogo que nunca vai acontecer, pela questão da idade, calendário, dificilmente eles vão jogar todos os jogos, né? Quando o Corinthians jogou na altitude lá, os caras estavam se arrastando em campo, então eu acho que o Corinthians não vai atingir o que o pessoal estava esperando. Não sei, né? Eu acho que ainda é um grande ponto de interrogação. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao Corinthians, com relação ao seu elenco. Eu acho que é um elenco muito envelhecido. O próprio William tá fora aí por um bom tempo, agora que machucou. O Santos, eu concordo com você, é uma boa surpresa. O Santos precisava dessa recuperação, fez um campeonato paulista desastroso, por pouco não foi rebaixado no estadual, nem classificou para os mata-matas, e parece que está conseguindo encontrar um time, é um time muito, muito jovem ainda, não é um time tão talentoso igual outras gerações que o Santos teve, de Diego, Robinho, depois a geração do Neymar, é um time em termos de talento um pouco abaixo. Eu confesso que eu estou um pouco surpreso com o Atlético Mineiro, né? A tabela, eu acho que nesse começo de campeonato ela era bem favorável para o Atlético, né? Não desmerecendo as equipes, mas ele teve uma sequência aí, Curitiba, que ele empata 2-2, depois está ganhando 2-0, ele empata com o Goiás 2-2 e agora perde do América, acho que não sei quantos anos que o América não ganhava do Atlético. Então, em tese, era uma sequência aí de 3 vitórias para o Atlético estar não digo disparado, mas está já em primeiro lugar e já começar a tentar dar uma disparada, né? Então, eu concordo com o Ernesto aí. Eu acho que eu estou bem surpreso com o que está acontecendo no campeonato até agora, por mais que seja muito cedo aí para cravar qualquer coisa. Ernesto, rapidinho. Se a gente pegar o Palmeiras e o Flamengo, eles precisam de 3 rodadas para passar o Corinthians. Já é bastante coisa. Sim. Rapidinho, eu queria que você falasse de Série B, mas rapidinho. Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro teve uma vitória, Bahia está na ponta da tabela junto com o Cruzeiro, Sport está naquele bolo e o Vasco está chegando. Eu sei que também é muito cedo, mas acha que foge disso? Eu acho que as equipes menores da Série B estão muito fracas. Eu acho que ficou claro isso do Grêmio, por exemplo, que quando pegou o CRB, todo mundo achou que era a nova seleção brasileira, e na hora que foi enfrentar o Cruzeiro, viram que não deu certo. E fora assim, que o jogo Cruzeiro e Grêmio foi horrível. Eu confesso que eu não vi o jogo, que eu estava vendo a corrida já. Não, mas não perdeu nada. Teve alguém que viu. Mas é isso que eu fui ver os melhores momentos e não passou na televisão os melhores. Passou ali, tava Grêmio e Cruzeiro, mas não vi melhor momento. Os melhores momentos, eu resumo para você. Foi um gol contra,
Porque, assim, um time que dominou o jogo não deu um chute a gol. E dava Então, pro goleiro pegar também, viu? Dava pra também, pegar. dava. Se espichasse o a bracinho bola- do motorista de Kombi, né? Eu não vou falar Se nada fosse o porque eu não Adriano gosto dos desse goleiro grandes do Grêmio. estilos lá do Sul, pegava. Tá, Eu não vou falar nada porque eu não gosto desse goleiro do pegar Grêmio. com a bola. E assim, acho que o Grêmio deu 2 chutes no segundo, um chute só no segundo tempo, que o Rafael pega, que é um chute do Campas. E o gol do Cruzeiro, por mais que todo mundo tenha dito, nossa, o Cruzeiro engoliu o Grêmio, teve superioridade de jogo, sem dúvida nenhuma, no primeiro tempo, assim, o Grêmio não jogou, mas também não teve um chute a gol, o jogo inteiro. Aí não dá para dizer que é um jogo bom, né? Os Exatamente. melhores momentos, Não, e aí- os melhores aí eu- momentos inclui quando o jogo acabou. Foi o melhor momento Sim. do jogo. Não, o melhor Claro, momento é levantou a eles mão. entrando em campo, o hino, o juiz apitando o início e o juiz apitando o fim. Os Foi os melhores uniformes momentos. que são bonitos, dos dois É. times, né? Então acho que Mas, o assim, grande eu momento acho que- foi os times perfilados com seus uniformes. Eu acho que o Bahia tá com um time bem interessante para a Série B. Não é à toa que tá liderando o campeonato. E tem o Guardiola, né? E tem feito boas atuações, tá? O time do Cruzeiro, do Bahia. O Cruzeiro e o Grêmio vão ficar nessa aí de ganhar dos pequenos e se embananar. Porque a maioria dos times que estão na Série B são muito menores que o Grêmio, por exemplo. Um pouco menores do que o Cruzeiro, ainda mais agora depois da SAF. E aí eu acho que, assim, Sport, Vasco e Chapecoense talvez brigam pela 4ª vaga. Acho muito... os outros times, é muito pouco futebol que eu tenho visto, tá? E eu acho que vai ser muito difícil fugir desses 6 times, assim. O Sport tem surpreendido um pouco, mas não vejo o Brusque, que se falou muito, não vejo futebol no Brusque. O Operário, acho que também... O Operário, acho que também não vai conseguir. O Ituano, que algumas pessoas falaram, também acho que não vai surpreender. E lá para baixo, o próprio Guarani. O Guarani, para mim, é uma decepção. Achei que o Guarani ia estar um pouquinho melhor também. E aí vai ser meio de tabela. É muito difícil fugir dos 5 grandes ali na Série B. Alguém quer falar mais alguma coisa de Série B? André, Edu, senhor Luiz? Então, Pouzão, antes de você dar o destaque do Pouzão, enquanto você abre o microfone, vai abrindo o microfone, eu só vou te ajudando. O Só para alegrar o Edu, o Vasco é o único invicto na Série B, viu? Mas o problema é que o Vasco não joga um esporte chamado futebol. Pô, Edu, eu tentei te alegrar um pouquinho, cara. Não, mas não joga. Essa frase cara. era para acabar o programa, hein, senhor Luiz? Mas não tem jogo, Ernesto. Assim, ele ganhou da Ponte Preta, que não era para ter ganho, o resultado era um empate. O CSA, que todo mundo falou que era um grande time, também não chutou no gol, só resolveu chutar depois que tomou o gol. E tinha 3 jogadores que estavam no Vasco. Então, assim, você vê como é que o campeonato tá bem. Senhor Luiz, explica pro Edu onde é que começou a derrocada do Vasco. Sapinto no Flamengo, né, senhor Luiz? Bom Não, nome, que né? isso. Melhor que já. Sapinto não vai pro Flamengo, porque Sapinto é Rennes. Quando mandarem Foi embora aí que o começou a Sapinto, derrocada, não foi? sim, tem que contratar o Sapinto de novo. Aí o time vai bem. Ô, Edu, Pouzão, mas o que eu ia te dizer era o seguinte, que Brasiliense e Ceilândia estão bem, viu, gente? André, Ernesto, senhor Luiz, os 2 times ganharam de novo no fim de semana. Sim. Estão ali para a zona e devem se classificar para outra fase, porque são muito melhores que os outros. O Brasiliense venceu o Operário, lá de Vargem Grande, né? Lá do Mato Grosso. E o Ceilândia ganhou do Ação, né? Que é o time do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso, né? Acho que é do Mato Grosso. Os dois se eu não me engano, os 2 são de Várzea Grande. Os 2 têm 10 pontos. O Pouso Alegre está no grupo 6, né? Que deve se enfrentar ali, né? Região ali do sul de Minas, que pegou um time da Bahia. Tem alguns times de São Paulo, do Espírito Santo. O Pouso Alegre venceu o clássico, né? Caldense 1-0. São 4 jogos, 3 vitórias. E ao contrário do Mineiro, o Pouso Alegre faz algo diferente, Adriano. Vence em casa, algo que ele não conseguiu durante o Campeonato Mineiro, tanto que teve essa dificuldade, só foi se livrar na última rodada. E tá de técnico novo também, Pouzão. É. Né? Tô ligado. Paulo Roberto chegou, Alegre... subiu, o Diá foi pro Confiança. Tô ligado, mano. Não, o Francisco Diá foi pro Altos, que vai jogar com o Flamengo na Copa do Brasil. Confundi, é isso. Ele subiu na carreira, né? O Diá, ele foi pro Altos. Do Piauí. Que foi, Dipoldi. Hoje tá todo mundo engraçadinho. Foi péssimo, eu reconheço, né?
Opa, Luiz, deixa eu engasgar. E quem lidera junto com o Pouso Alegre é o Nova Venécia, lá da Real Noroeste, perdão, Nova Venécia também do Espírito Santo. Então o Pouso Alegre está fazendo uma boa campanha. A URT que eu falei lá, tem um termo que a gente usa, Adriano, lá em Minas, fedendo a peixe, porque o time veio de uma goleada de 8-0 da Ferroviária na primeira rodada. Então, um resultado muito acachapante, né? Pelo que aconteceu, mas conseguiu a vitória sobre o Bahia de Feira, que vinha até bem no campeonato. Quem não está bem é a Caldense, que é a lanterna com ponto, que fez um bom campeonato mineiro. Então, o Pousão aí está entre os primeiros ali da Série D do Grupo 6. Eu faço a pergunta ou fico quieto, Ernesto, o senhor Luiz André? Se num confronto entre Pouso Alegre e um dos times do DF, para quem que o Edu torce? Pergunta ou fico quieto? Fico quieto, né? Vamos deixar. Pouso Alegre! Claro que fica quieto. André, Teria alguma dúvida? Se você Torce pra quem perguntar, estiver ganhando. se você perguntar numa guerra, a Rússia vier metralhar o Distrito Federal, para quem você A Rússia, vai Putin! A Rússia, o Eduardo detesta o Distrito Federal e tudo que está ligado ao Distrito Federal. ô André, para a gente fechar, vamos falar mais um pouquinho do Everton. Você estava falando da situação do time que consegue ter um grande investimento, mas que está perambulando pela faixa de baixo da Premier League. O Ernesto até falou, né, no começo, que o Everton nunca ficou ali na parte de baixo da tabela, mas por outro lado ele também nunca foi, o G4 lá, os quatro primeiros, né, ele sempre ficou ali meio de tabela, sempre um time que se espera algo mais. Eu acho que é um time curioso, assim, porque tem bons jogadores em praticamente todas as posições. Tem o Pickford, né, que é o goleiro da seleção inglesa, que salvou o time nas duas últimas rodadas. Tem o Mina lá, o zagueiro. Você tem o Diocorré, o Alan. Tem na frente o Richarlison. Você tem o Calvert-Lewin lá, o centroavante que não tá jogando, mas que tá sendo cobiçado aí por outras equipes grandes. Mas é um time que não encaixa. Tinha o Rames Rodrigues na última temporada, é um time que não encaixa. Como o Ernesto falou também, às vezes, escolha de treinadores também, às vezes, meio equivocada. Você sai de um Carlo Ancelotti e vai para um Rafa Benítez, que já chega os caras querendo matar ele. Benítez. Os caras, pela identificação que ele tem com o Liverpool, ele já chegou já sendo metralhado lá, né? E aí você demite o Rafa Benítez e traz o Lampard também, que é um estilo já bem diferente, um técnico que, por mais que seja um ídolo como jogador lá na Inglaterra, mas como técnico ainda é uma incógnita, né? Então, bem curioso essa história do Everton, porque não é problema financeiro. Ernesto, para a gente fechar a Fórmula 1, que você não colocou como os destaques, mas como eu não pude assistir a Fórmula 1, estava vendo um maravilhoso jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Resume para mim. Cada um tem o gosto que quer, né? Já dizia, enfim, é de cada um. Mas domínio do Verstappen nas ruas de Miami, é considerado circuito de rua, mas foi o circuito construído em volta do Hard Rock Stadium, lá do Miami Dolphins. Corrida, confesso assim, foi bem morocochô, foi talvez a pior da temporada, mas no fim ali um acidente entre o Lando Norris e o Pierre Gasly deu um safety car, deu uma emoçãozinha. A Mercedes cresceu um pouquinho, já está se aproximando ali para tentar ser a terceira força do grid, mas muito longe ainda da Red Bull e da Ferrari. Acho que o campeonato vai ser dominado por essas duas equipes até o fim, com um domínio um pouquinho maior do Verstappen até agora. Está atrás na tabela porque teve 2 abandonos, mas quando não abandonou, o carro dele foi dominante nas provas, e o Leclerc vira e mexe, está cometendo um errinho ali e não consegue acompanhar o Verstappen. E a Mercedes, como eu falei, o Toto Wolff já falou que esse carro que vai ter que ser evoluído, não tem outra solução, mas eu não sei até onde eles vão conseguir ir com esse carro, não. Eu sempre digo que eu vou esperar Barcelona, né, que é a próxima etapa daqui a 2 semanas, que é a primeira na Europa. Na verdade é a segunda na Europa, mas é a primeira de uma fase na Europa, né, que teve já o Grande Prêmio de Imola. Mas eu acredito que a Mercedes vai ter que começar a trabalhar esse carro, esse desenvolvimento desse regulamento com esse carro, talvez para o ano que vem, porque eu acho que esse ano não salva mais. Meus amigos, era isso então. Obrigado, Edu, André, Ernesto, senhor Luiz. Foi mais um VAR nos Acréscimos. Tem mais na próxima terça-feira, mas fique ligado na programação da web, que sempre tem uma atração bacana para você curtir. Um abraço, semana. Tchau.
Tá tudo caindo aqui.